Fez aí. Então, assim, eu vou me apresentar. Eu acredito que várias pessoas não me conheçam. Eu sou Paulo Dorta, eu sou terapeuta integrativo. Trabalho com práticas integrativas já há praticamente 15 ou 16 anos. E nesses 15 ou 16 anos, várias questões espirituais foram acontecendo na minha vida. Eu comecei a trabalhar com práticas integrativas a partir da massoterapia, e aí eu comecei a fazer reiki, e a partir do reiki, vários campos energéticos foram se abrindo na minha vida, e eu comecei a dentro da minha sala, receber algumas presenças de seres de outras dimensões. E um desses seres, em particular, ele me instigava muito. Então, como que eu fazia? Eu começava, ia aplicar massoterapia. Oi, Fátima, boa noite. Eu ia aplicar massoterapia, eu criava um campo de energia dentro da minha sala, elevava a frequência e começava a massagear a pessoa. E no final do atendimento, eu aplicava reiki, uns 5, 10 minutinhos ali no atendimento a partir da massagem. E aí, num desses momentos, apareceu um ser pequenininho, e ele aparecia no meio das pernas dos meus clientes. Então, ele começou a me instigar coisas que eu não sabia, ou que eu achava que eu sabia, o que é pior. E por eu achar que eu sabia, ele brincava com essas coisas. Eu era seminarista, eu achava que eu entendia muito da Bíblia. Ele começou me questionando coisas da Bíblia. E eu comecei a ver que eu pouco sabia da Bíblia, pouco eu sabia das coisas. E eu comecei a buscar mais informações. E a partir dessas informações, começou a surgir material para eu estudar. E um desses materiais foi o livro de Urântia, que ele fez uma diferença completa na minha vida. Para quem não conhece o livro de Urântia, ele é um calhamaço, ele é bem grande, ele é bem grosso, e aí eu comecei a ler ele do início, como a gente faz com qualquer livro na nossa vida. E a partir da página 20, essa leitura começou a ficar muito pesada, muito rançosa para mim, e eu comecei a querer não ler mais o livro. E eu comecei a ler trechos que me interessavam dentro do livro. E aí eu entendi que ele tinha várias coisas, vários conteúdos dentro do livro que me interessavam. Então eu fui entender um pouco sobre Lúcifer, sobre várias coisas assim, só que eu vi que muitos termos eu não conhecia. E eu vi que da metade do livro, praticamente, para o final, ele vai trazendo algumas informações sobre a vida e a história de Jesus. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Ao começar a ler o livro de Urântia, começou a aparecer para mim um método que eu trabalho hoje, que se chama sintonia quântica. Ele começou a tomar vulto na minha cabeça, porque eu comecei a associar muito do que estava no livro de Urântia com o conhecimento que eu já tinha. O sintonia quântica, ele nasce de uma interferência de seres de outro plano, digamos assim, e ele vem trabalhar a energia do nosso plano físico. Eu fiz aqui algumas anotações em relação ao livro de Urântia, para eu passar para vocês esse conhecimento de uma forma mais organizada, tá? Então, me apresentando de novo, para quem não me conhece, eu sou Paulo Dorta, sou terapeuta já há bastante tempo, há mais de 15 anos, e dentro disso tudo eu também ensino a técnica, ensino várias coisas, e o livro de Urântia eu acho que é uma leitura que
quem é terapeuta, ou quem quer ser terapeuta, ou quem quer trabalhar com autoconhecimento de uma certa forma, é um dos livros que são de cabeceira, é fundamental para a gente entender o processo da nossa vida. Muitos de nós ficamos muito presos à religião, por exemplo. O Brasil é um país cristão, e o cristianismo, as igrejas neopentecostais, de uma certa forma, elas impedem que outros conhecimentos cheguem à nossa vida. E o livro de Urântia é um conhecimento que deve chegar ao máximo de pessoas possível. Então, deixa eu explicar para quem não conhece o livro de Urântia. Ele é uma obra espiritual e filosófica ao mesmo tempo, que foi publicada pela primeira vez em 1955. E o objetivo do livro de Urântia é expandir a consciência cósmica e a percepção espiritual de toda a humanidade. Ele é um recado para a humanidade. Ele tem um monte de informações na primeira parte, mas as outras partes têm muita coisa de humanidade. Só para vocês terem ideia, o livro é dividido em 4 partes fundamentais. A primeira é a natureza de Deus. É a mais complicada de todas, porque ele vai trabalhando Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, o Deus Pai, o Deus universal. E para nós, esses conceitos, eles são muito distantes. Então, eu vou sugerir que a gente comece pela última parte, para a gente voltar depois na primeira. Então, a primeira parte do livro de Urântia é a natureza de Deus. O segundo, que também é bem chato e bem complicado, é a estrutura do universo. A gente entra nele num outro momento. Aí ele fala da história de Urântia, da criação de Urântia. E Urântia, ele é o nosso planeta Terra. Ele está falando do nosso planeta. Ele está falando de Deus, que deu um comando para ser criado o nosso mundo, o nosso planeta. E é um pouco disso. Tá? Então, tudo que nós estamos falando em relação a Urântia, nós estaremos falando diretamente do planeta Terra. E a última parte é a narrativa da vida e os ensinamentos de Jesus. E é esse que a gente vai começar a entrar no dia de hoje. Então, o livro de Urântia, ele acaba sendo um mistério, porque ele foi compilado por várias pessoas, um grupo de pessoas que se denominou, na época, lá em de 1924 a 1955, eles se denominaram como grupo de contato. E esse grupo recebia mensagens de seres celestiais por intermédio de um ser anônimo e se denominava sujeito adormecido. Vai anotando esses termos para a gente ir conversando durante os processos, tá? Então, o que vocês tiverem de dúvida, anota, tenha sempre um livro, um material aí do lado, para a gente ir tirando essas dúvidas depois, tá? Então, quem foi o intermediador foi uma consciência superior que se denomina sujeito adormecido, e esse ser, ele ainda não se identificou. Até hoje, mais de quase 70 anos aí, ele ainda não se identificou. E o que eu acho importante destacar aqui é a origem e o papel dos filhos criadores. Filhos criadores é uma denominação que vai ter desde o início até o final do livro de Urântia. E filho criador, nós vamos aqui fazer uma ligação automática com o nome de Jesus. Jesus, ele é um filho criador. Nós vamos fazer algumas associações com o que a gente entende da Igreja Católica, tá? Da Igreja Cristã, para a gente entender. Então, existe Pai, Filho e Espírito Santo. Só que existem desdobramentos do Pai, existem desdobramentos do Filho e existem desdobramentos do Espírito, tá? Primeiro aspecto, então. O livro de Urântia, ele descreve um vasto universo, muito maior e muito maior mesmo do que nós podemos imaginar. E esse universo que nós vivemos, ele é só mais um, e ele é muito pequeno, e ele está contido dentro de um multiverso.
Esse multiverso ele está contido dentro de outros universos, que estão contidos dentro de outros multiversos. Então, ele acaba sendo semelhante àquela boneca russa. Ele vai se desdobrando e ele vai se criando. É semelhante à ideia de uma gestação, digamos assim. As células, numa gestação, elas vão se multiplicando. E é essa a imagem que a gente pode fazer, que eu faço particularmente, do universo e de toda de toda essa massa de energia de um universo contido dentro do outro universo. Imagina que o nosso corpo é o super-universo total. E dentro desse super-universo total, nós temos o fígado, que ele tem uma vida própria, digamos assim, ele tem uma função própria. Ele é diferente e ele é todo um universo. Então, para nós entendermos o fígado, ele é específico dentro dessa energia. Se nós formos entender o coração, ele é outra energia, ele é outra massa, ele é outro conhecimento que talvez a gente não aplique para o fígado. Então, todo o nosso corpo, digamos assim, ele acaba sendo uma analogia desses multiversos que existe aí e nós fazemos parte. Os filhos criadores, e aí eu já relaciono com Jesus novamente, são vistos como seres que ocupam um lugar fundamental dentro desse processo criacional todo. Eles não são apenas governantes. Jesus, ele é o governante da nossa galáxia aqui. Só que ele é um arquiteto de tudo isso aqui. Então, tudo isso aqui, ele surgiu da consciência de Jesus. Tá? Vamos usar esse termo por enquanto. Então, além de governar, eles têm que organizar tudo isso em termos de arquitetura, e eles são líderes. Então, nós vamos começar a entender e reconhecer dentro do livro de Urântia que Jesus é conhecido como Micael, ou Michael, ou Michel, tá? Vejam aí do jeito que vocês quiserem. Seja Micael, Michel ou Micael, do jeito que vocês quiserem, nós vamos estar nos dirigindo a ele. Então, Micael de Nebadon é o nosso líder, o nosso arquiteto, o nosso gestor, digamos assim, tá? Então, ele governa o planeta Terra, que nós vamos chamar daqui para frente de Urântia. Cada filho criador, Jesus é um deles, Gabriel é outro deles, então cada um deles são vistos como seres ligados diretamente ao Pai Universal e o Filho Eterno. Então, existe o Filho Criador, que nós estamos falando de Micael, Jesus, e existe o Filho Eterno, que a gente vai falar em outro momento para não confundir a cabeça. Então, se vocês começarem a folhear o livro de Urântia, entenda que quando fala de Filho Eterno é uma coisa, quando fala de Filho Criador é outra coisa e vai ter outras denominações semelhantes, tá? Então, o Filho Criador, ele é resultado da união do Pai Universal e do Filho Eterno. O que oferece uma linhagem única, né, e de responsabilidade única, que são extensões da deidade. Então, outro termo que aparece muito dentro do livro de Urântia é deidade, que são divindades, tá? Então, eles possuem uma combinação de poder, sabedoria e compaixão. Se a gente pegar toda a fala de Micael, quando ele esteve no nosso planeta, esse conhecimento, toda a fala dele está cheia de poder, de sabedoria e de compaixão. Beleza? Então, um dos filhos criadores que conhecemos é Micael de Nebadon, ou Jesus de Nazaré. E assim como todos os filhos criadores,
do universo, ele é responsável por criar e desenvolver o seu universo local. Então, tudo que a gente tem de conhecimento desse universo foi pensado por Micael. E a ideia desses seres criadores, dos filhos criadores, é preencher esse espaço com planetas, estrelas, galáxias, energias e diversas formas de vida. E ter forma de vida aqui é muito importante. Nós vamos falar disso mais para frente. Então, grave que os planetas que têm formas de vidas distintas e diferentes são extremamente importantes. Nós vamos começar a leitura hoje falando da última outorga de Micael. O que é outorgar? É sair do lugar dele de Deus e vir viver aqui no planeta essa experiência que nós passamos aqui o tempo todo, tá? Então, anotem essas questões aí. Todos os filhos criadores, sem exceção, são descritos como líderes em primeiro lugar. São extremamente dinâmicos e próximos das criaturas que eles próprios criam, ou seja, nós. E ele precisa estabelecer um sistema de cultura, e o nosso planeta ele tem várias culturas, de muitos tipos de vida. E no nosso planeta tem muitos tipos de vida e de superfícies. Também o nosso planeta tem muitas superfícies. O que a gente tem que entender? E as várias culturas, elas nos dão possibilidade de crescimento de deidade. Ou seja, deidade associa, faz um risquinho aí, nas suas anotações, divino. Então, quanto mais nós temos de cultura, mais próximo nós estamos das divindades. Então, é uma coisa que eu falava no curso de sintonia que estava acontecendo esse ano, é que quanto mais crenças limitantes e paradigmas a gente tem, mais limitados divinamente nós somos. Quanto mais abertos nós estamos a outras culturas, a outros conhecimentos, mais próximo nós estamos das divindades, tá? Ou dessa divindade específica. E olha só que interessante, existem muitas vidas dentro do nosso planeta. Essas vidas todas, qual é a única que foi dado razão ou nível de racionalidade? Uma específica. As outras todas têm níveis de evolução, que também vai ser falado isso em outro momento e está contido no livro de Urântia. E nós temos que lembrar que Jesus, que Micael, ele está se outorgando pela 7ª vez. Então, ele já criou outros 6 planetas com vidas distintas, com culturas distintas e com superfícies distintas. Entenda que a criatividade dessa deidade, ela não é limitada. Beleza? Esses filhos criadores, Micael, eles supervisionam o progresso de seus mundos criados e buscam garantir que cada planeta, mundo e universo cumpram a vontade e propósito que eles apresentaram ao Pai Universal. Então, existe uma deidade, uma divindade maior que passou o roteiro, passou o briefing daquilo que precisava ser construído. Então, o mínimo já está ali naquele briefing. O que você criar, além disso, é outras coisas. Quem fez o Sintonia 1 comigo, o curso de formação de terapeuta em Sintonia 1, lá a gente falou e vieram 24 personalidades celestes para verificar o trabalho que Micael havia feito. Então, existem supervisores, existem níveis de consciências distintas que nos ajudam
a entender esse processo todo, tá? Então, eles supervisionam tudo isso ligado ao pensamento do Pai Universal. Isso envolve coordenar uma gama enorme de seres energéticos e espirituais que damos vários nomes. Anjo, arcanjo, serafim, mestre ascensionado, mentores, que estão para nos ajudar no desenvolvimento espiritual. E no próximo módulo do Sintonia, que nós vamos fazer o Sintonia 3, a gente vai falar de espiritualidade. E olha que contraditório o que eu vou falar aqui. A gente vai falar de espiritualidade, mas todos esses seres, eles vão nos ajudar no plano material. Por quê? Se o plano material não tiver legal, a nossa espiritualidade, ela não evolui. Nós somos seres complexos e egoístas. Se eu não tenho dinheiro para ter o mínimo de conforto, eu vou entrar numa linha emocional, e emoção é sempre negativo, uma linha emocional de egoísmo, de querer roubar, de competir com o outro. Então, todos esses seres, eles vão, de uma certa forma, ou deveriam, de certa forma, nos ajudar a ter bens materiais suficientes para que nós possamos ter uma espiritualidade expandida. Eles vão nos ajudar a ter uma estabilidade material para que a gente não se preocupe com o material, para que a gente só se preocupe com o energético e espiritual. Então, todo o nosso pensamento, de uma certa forma, ele é extremamente errado. Nós vivemos uma história errada e espero que vocês captem isso no livro de Urântia, nas leituras que nós vamos fazer. Então, Jesus, ele é um filho criador e ele desenvolveu todo esse planeta. Mas ele tem uma humildade muito grande para estar conectado com o Pai Criador e fazer a vontade dele. Entenda que ele tem liberdade para fazer tudo o que ele quer dentro daquilo que foi proposto. Conseguem imaginar isso? Muitas vezes a gente não e assim, muitas vezes a gente, ou pessoas que trabalham em empresas, ou que têm uma vida empresarial bem organizada, recebe uma ordem, recebe um comando, e não quer fazer esse comando porque acha que está errado. Ou então, faz sem dar satisfação nenhuma. E quando é cobrado a satisfação, fica incomodado, fica irritado. Então, nós temos que entender que o texto que a gente vai começar a ler daqui para frente, ele vem mostrar esse desapego das nossas vontades maiores em detrimento da nossa liberdade maior. Vontade menor, liberdade maior. Tá? Isso a gente já vai ver no texto de hoje. Então, assim, cada filho criador passa por uma série de experiências de auto-outorga em que cada um deles se encarnam em diversas formas de vidas diferentes a partir daquelas consciências e raças que eles criaram. Então, vamos imaginar que no primeiro planeta, Jesus, Micael, ele criou todos seres semelhantes à vaca, e essas vacas tinham consciência como nós temos. E dentro daquele corpo, daquela limitação, Micael, ele foi viver aquela experiência. Imagina se nós, dentro daquilo que nós somos e daquilo que nós temos, estivéssemos no corpo de uma vaca. Qual que seriam as nossas possibilidades? Micael experimentou isso tudo e voltou para o plano dele. O segundo mundo que ele fez, ele viu que precisava de articulações. E ele fez 4 braços. Ele viveu isso e ele entendeu, por exemplo, que 4 braços é muito. 2 braços é suficiente. Entenda que ele foi aperfeiçoando a partir da criação que ele fez.
Não que ele tenha feito experiências com outros seres, mas que ele deu condições, e a partir do momento em que ele vivencia aquilo, ele dá condições para aquela raça específica viver de uma forma melhor. O dono da bagaça toda, ele veio vivenciar aquilo. Então, quando Micael ele veio e se tornou Jesus de Nazaré, quando Micael de Nebadon veio e se tornou Jesus de Nazaré, ele começou a entender as dificuldades que é ser um ser humano. Então, ele se controlou no templo, ele amaldiçoou Pedro, ele fez um monte de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, só que ele também fez um monte de coisa legal. O sermão da montanha, multiplicar pão, acolher a prostituta. Então, ele vivenciou de uma forma humilde e intensa tudo o que nós devemos viver. E ele deixou mensagens disso. Ele falou, olha, vai levar essa mensagem em meu nome. Entenda que nós não entendemos a mensagem. Tá? Ele teve aí há 2000 anos aproximadamente, e a gente não entendeu a mensagem. Nós ainda lutamos com as nossas emoções. As nossas emoções fazem com que a gente busque e lute, sobreviver e brigar com os nossos semelhantes. As emoções causam isso o tempo inteiro na gente. Então, nós precisamos avaliar qual é a emoção que gera a ação que nós estamos tomando. Beleza até aqui? Dá joinha aí quem está entendendo, senão a gente volta um pouco. Beleza. Então, cada filho criador passa por uma série de experiências de auto-outorga em que eles se encarnam em diversas formas de vida diferentes a partir daquelas consciências e raças que eles criaram. Tudo isso para entender na prática como funcionamos, e ele viveu na matéria de cada uma das auto-outorgas como se fosse um deles. E na sequência, como um de nós, quando ele veio aqui se auto-outorgar pela 7ª vez. E olha só, o texto que a gente vai começar a ler, ele fala que Micael, ele passou por 6 experiências. Na primeira experiência, ele se auto-outorgou e se submeteu à vontade combinada do Pai, do Filho e do Espírito. Então, ele veio para cumprir, por mais que ele fosse dono da bagaça toda, por mais que ele tivesse criado aquela raça, ele veio para cumprir algumas obrigações pedidas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Na segunda auto-outorga, ele veio cumprir a vontade do Pai e do Filho. Na terceira, ele veio cumprir a vontade do Pai e do Espírito. Então, entenda que em cada outorga, ele veio cumprir uma missão dada por um superior. Então, ele já veio brifado para cumprir o processo dele aqui na Terra. E durante a última outorga aqui no nosso planeta, ele veio submeter-se à vontade do Pai. E durante o tempo todo, ele não falou dele. Ele falou do Pai. Então, a missão dele, neste momento, era mostrar um Deus maior, e como eu já falei, bondoso, harmonioso, caridoso, entende? Então, a mensagem dele foi trazer, não a imagem dele, mas a imagem do Pai. Então, nós temos que entender que Micael de Nebadon, ele teve 6 experiências anteriores, e a sua jornada como filho criador culminou e encerrou aqui em Urântia. Então, ele deixou de ser um filho criador submetido para ele fazer parte de um conselho. Então, ele veio experienciar e ele pode falar com autoridade
numa reunião, por exemplo, o que é vestir um sapato apertado. Ele pode falar numa reunião, por exemplo, o que é passar fome com outros seres e com outras divindades. Então, ele tem autoridade, ele conquistou autoridade de fazer parte de um conselho criacional. E nós, cada um de nós que estamos aqui nessa sala, somos parte de um projeto semelhante a esse. Nós, lá no futuro, quando a gente evoluir, nós vamos estar criando seres que vão fazer com que a gente atinja um nível de deidade maior do que esse que a gente tem hoje. Nós somos almas em crescimento e desenvolvimento, tá? Paulo. Oi? Desculpa, boa noite a todos. Você está compartilhando alguma tela com texto, não? Não, eu estou só explicando, eu vou partilhar daqui a pouquinho. Não, só para saber. Oi. Então, tranquilo, é só porque eu não estava. Eu falei, será que ele está vendo? Eu não estou achando aqui. Então tá, é só isso. Obrigada. Eu já mando, já vou compartilhar a tela com vocês, Adriana. O que eu estou fazendo aqui são só algumas anotações para dar uma introdução naquilo que para a gente entender o contexto do que a gente vai ler, tá? E isso que você mencionou, eu posso tirar uma dúvida antes que você vá para frente? Rapidinho. Pode. Quando você comenta que eles fez essa experiência, foram 6 experiências, né? Anteriores. Foram todas aqui em Urântia ou foram em outros planetas? Não, foram em outros planetas, com outras raças, com outras criaturas dele. Tá bom. Tá? Tá okay. Quando eu comecei lá atrás, eu dizia no início da minha fala que eu comecei como massoterapeuta. E aí eu elevava a frequência da minha sala e começava a aplicar reiki nos clientes. E aí apareceu um serzinho que ele me instigava o tempo todo. Esse ser pequenininho, ele não teve a experiência de outorga no planeta dele, mas ele sabe quem é Micael. Ele sabe de todo esse processo de auto-outorga, porque ele me instigava a entender esse processo todo. Tá? Então, nós temos que entender que Micael ele não criou só 6 raças, ele criou milhares de raças. Só que ele escolheu 7 para ele vivenciar na matéria de cada raça aquilo que ele é. Tá? O que a gente chama, então, de fractal seria... Jesus seria um fractal de Micael, é isso? Não, Jesus é a consciência, ele é um avatar onde coube a consciência de Micael. Tá bom? Entendi. Glaci, levantou a mão? Não. Não tá. é. Então tá. Eu já vou terminar aqui as anotações que eu tenho e a gente já começa na leitura, tá? Então, assim, durante essa vida humana, ele experimentou as limitações, os desafios dos seres mortais que capacitou a governar Nebadon. Entenda que se ele não passasse por essas 7 experiências, ele seria um filho criador. Só que ele não teria direito de se sentar no conselho. Ele seria orientado o tempo inteiro. Hoje, ele pode falar com liberdade de tudo que ele criou. É como se a gente não tivesse... Eu fiz um curso de medicina, eu fiz um curso de filosofia, e não dei aula lá no final, ou não fiz a residência no final. É como se eu não pudesse falar da experiência do atendimento no ambulatório. Então, eu vou escutar sempre o que os outros médicos falam, mas eu não vou poder opinar, porque a minha experiência ela vai ser só teórica. Entendem essa linha de raciocínio? Então, o que isso nos traz de informação? Nós precisamos experimentar a essência e a consciência das pessoas que nos cercam. Então, é muito fácil a gente criar conflito e a gente não gostar deste grupo ou daquele grupo. O que a gente acha de vivenciar um pouco aquela situação? De se colocar no lugar daquele grupo específico? Tá? É o que Micael fez. Então, um ser divino
E cada um de nós é arrogante o suficiente para se achar melhor que o outro. A gente é arrogante o suficiente para achar que é melhor do que o negro, do que o homossexual, do que a mulher, do que o homem, do que o pobre, do que o rico. Então, nós nos comparamos e nós nos achamos melhor em algum sentido o tempo inteiro. Por que que essa situação que incomoda a gente, nós não vamos vivenciá-la um pouco? Tá? É mais ou menos por aí. Então, isso tudo se encaixa, essa questão toda se encaixa no conceito do sintonia quântica, que é a gente falar de liberdade, de prosperidade e de felicidade. Então, se nós pegarmos toda a fala de Michael, ela vem nesse aspecto e nesse sentido de nós olharmos para fora, buscando aquilo que nós temos dentro de nós de potencialidade. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Eu coloquei o texto aqui para a gente ir lendo junto, tá? Então, nós vamos lendo a partir daqui, mas eu vou explicar para vocês como se dá o processo todo. Para quem tem o livro físico, a gente vai na página 1323. O meu já está aqui. E assim, ó, o livro físico, para mim, ele é maravilhoso porque eu vou riscando, eu vou anotando, tá? E funciona mais ou menos assim na minha cabeça. Nós passamos hoje para vocês, deixa eu abrir aqui. Esse arquivo aqui que é em PDF, tá? Quem não recebeu, a gente vai mandar de novo para vocês. Como que vocês vão fazer? É praticamente o livro físico. Nós vamos descer e aqui embaixo nós vamos ter primeira parte, a gente não vai mexer com ela. Segunda parte, a gente não vai mexer com ela. Terceira parte, a gente não vai mexer com ela. Na quarta parte, a gente vai clicar em cima. Aí, vai aparecer ali, ó, Vidas e Ensinamentos de Jesus, documento 119. Só que eu quero ir para o documento 120. Tá? Então, nós estamos na parte 4, documento 120, e o último documento aqui é o 121. E aí a gente vai ler aqui. Tá bom? Tá dando para vocês lerem bem esse documento daqui? Que está compartilhado? Tá. Então, assim, eu vou começar a ler com vocês aqui. Se alguém quiser ler também, fica à vontade, tá? É só pedir, eu passo para vocês lerem. O livro de Urântia, ele tem algumas questões interessantes. Se vocês olharem aqui, ó, nós estamos no documento 120, então ele vai estar aparecendo 120 aqui. Se a gente for procurar por versículos, nós estamos no 1323, que é a página 1. Tá? E essas, ó, 120, segundo versículozinho, 1323, 2. Tá? Então, é um lugar para a gente se identificar. Ah, Paulo, eu estou numa dúvida no que foi lido ali. Ou eu li em casa, eu estou numa dúvida. Tá. Qual momento? Tá. Ah, no 1323, 4. Vamos lá ver se tem o 1323, 4. Não. Nós temos o 1324, tá? 1323 vai até a página 3 e aí a gente muda de página. Tá? Então, a gente vai se designar por esses numerozinhos a hora que estiver
dúvida. Beleza? Tá. Então, vamos lá. Documento 120. A auto-outorga de Michael, ou Michael, ou Michael, de Nebadon, em Urântia. Designado por Gabriel para supervisionar a reconstituição da narrativa da vida de Micael, enquanto esteve em Urântia, à semelhança da carne mortal, eu, Melquisedeque, diretor da comissão reveladora, a que essa tarefa foi confiada, encontro-me autorizado a apresentar a narrativa de certos eventos imediatamente anteriores à vinda do Filho Criador a Urântia, durante a qual ele assumiu a última etapa da sua experiência de auto-outorgas no seu universo. Auto-outorgas no seu universo. Viver vidas idênticas àquelas que ele impõe aos seres inteligentes. Está vendo que não é qualquer vida, mas vidas inteligentes da sua própria criação. E, para tanto, auto-outorgar a si a própria semelhança das várias ordens de seus seres criados. É parte do preço que cada filho criador deve pagar para conquistar a soberania plena e suprema do universo de coisas e seres criados por ele próprio. É basicamente o que eu expliquei para vocês. O que eu vou trazer aqui de informação? Gabriel, ele é como se fosse o irmão mais velho. Ele é um filho criador que já pode sentar no conselho. Tá? Então, ele já passou pelas 7 outorgas dele. Então, ele senta no conselho. Então, ele está designado para supervisionar a reconstituição da narrativa da que Micael está falando. De tudo que ele fez aqui. E o Melquisedeque, a gente vai, em outro momento, olhar para quem é Melquisedeque. Ele aparece na Bíblia cristã, Melquisedeque. Eu sou sacerdote segundo a lei de Melquisedeque. Melquisedeque não é uma pessoa, mas ele acaba sendo uma instituição. Ele é como se fosse vinculado à espiritualidade. Então, existem os Melquisedeques. Tá? Então, nós temos que estar atentos a isso. Esse primeiro versículo, ele fala basicamente disso. Então, ele está explicando tudo que eu já antecipei para vocês ali. Vamos para o segundo aspecto aqui. Ó. Antes dos eventos, que imediatamente passarei a descrever, Micael de Nebadon havia se outorgado por 6 vezes à semelhança de 6 ordens diferentes de seres diferentes, de seres inteligentes, da sua diversificada criação. Tá vendo, Adriana? Aqui ele já responde a sua pergunta. Então, a semelhança de 6 ordens diferentes de ser inteligente da sua diversificada criação. Que foi a pergunta que você fez. Se ele fez as 6 aqui. Não, tá? Então, foi diferente. E então, ele se preparou para descer até Urântia, à semelhança da carne mortal da sua mais baixa ordem de criaturas de vontade inteligente, e para tal, um humano do reino material executar o ato a fim no drama da aquisição da soberania do universo. Então, ele só pode ser considerado um pleno, digamos assim, depois que ele passar por essa situação. Executar o ato final no drama da aquisição da soberania do universo que ele criou. Ele poderia ter criado o universo. Se ele não tivesse passado por isso, ele não seria soberano, ele não seria governador. Teria outro ser governando no nome dele. Um que pudesse falar por ele. Tá? De acordo com os mandados dos governantes divinos, tá vendo? Então, ele veio de acordo com os mandados dos governantes divinos do universo na Ilha do Paraíso. Tá? Vamos lá. No curso de cada uma das auto-outorgas precedentes,
Micael não apenas adquiriu experiência finita de um grupo de seres criados por ele, como também em cooperação com o paraíso. O paraíso é onde está o Deus universal. Vamos imaginar que nós temos uma consciência de Deus. Existem mais 30 consciências de Deus até chegar no Deus universal que mora lá no centro de tudo, na Ilha Paraíso. Tá? Então, nós não vamos entrar muito nisso, mas essa orientação de que Micael viria fazer aqui está ligado a uma ordem que não é dele, a uma orientação que não é dele. Então, nós temos que entender esse processo de humildade dele. Ah, mas foi eu que fiz. Não, não foi você que fez. Você fez porque você recebeu uma ordem, então faça agora, neste momento, e depois você pode falar com autoridade. Enquanto você não tiver vivenciado nisso, você não tem autoridade nenhuma para falar sobre essa sua criação. Tá? No curso de cada uma das auto-outorgas precedentes, Micael não apenas adquiriu a experiência finita de um grupo de seres criado por eles, como também em cooperação com o paraíso, adquiriu a experiência essencial que iria, em si e por si mesma, contribuir posteriormente para constituí-lo como o soberano do universo criado por ele próprio. Entenda que aqui está falando de parceria. Muitas vezes, quando nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, quando a gente recebe uma missão, quando a gente recebe uma orientação, a gente se acha dono daquilo. E aqui ele está mostrando que não. Enquanto eu não viver aquela experiência, aquilo não é meu. Está entendendo a lógica do pensamento aqui? Eu posso acrescentar, me veio assim na cabeça uma coisa muito interessante. Você citou a questão de você ser filósofo médico e precisar experienciar. É como se fosse um estágio, né? Para que você pudesse carimbar, pronto, você aprendeu como é viver daquela forma. Então, você tem propriedade de explanar, verbalizar o que você vivenciou, porque ele sentiu, literalmente, né, quando a gente fala, na pele, é isso? Isso mesmo. Tá? Vamos lá. Em qualquer momento do tempo passado no universo local, Micael poderia haver assumido a soberania como filho criador. E como um filho criador, poderia haver governado o seu universo de modo que escolhesse. Se assim tivesse sido, Emanuel, anotem Emanuel, e os filhos do paraíso, coligados, haveriam abandonado o universo dele. Então, se ele não tivesse feito isso, Emanuel é um orientador. Vamos imaginar que ele, pegando o exemplo da Adriana, ele estivesse fazendo estágio, ou ele estivesse fazendo um mestrado, o Emanuel é o orientador dele. Tá? E Emanuel, ele aparece também, o nome Emanuel aparece depois como orientador também, não tem uma ligação direta, mas indiretamente tem, de Chico Xavier. Tá? Então, se assim tivesse sido, se ele não quisesse fazer, Emanuel e os filhos do paraíso coligados haveriam abandonado o universo que a gente mora. Então, ia estar tudo a Deus dará. Tá? Micael, porém, não queria governar Nebadon de uma forma isolada e meramente fundamentada no seu direito inerente de filho do Criador. Ele desejava ascender, crescer, por meio da experiência factual em subordinação cooperativa. Isso a gente tem que trazer para a nossa vida. Olha como que o livro de Urântia, ele traz essas informações. Subordinação cooperativa. Muitas vezes, quando a gente está em empresas, quando a gente está em corporações, a gente não aceita ser subordinado de ninguém. Ou de pessoas que a gente considera mais burro do que a gente. Tá? Então, a subordinação é um termo que a gente pode começar a usar para a nossa vida de subordinação cooperativa.
com a trindade do paraíso e até aquela posição elevada no qual tivesse qualificado para governar o seu universo e administrar os assuntos do mesmo, com a mesma perfeição de discernimento, sabedoria de execução, os quais chegarão em algum tempo a ser a característica do governo excelso, governo maior, do Ser Supremo. A sua aspiração não era a perfeição do governo, como filho criador, mas a supremacia administrativa. Então, filho criador ele já era, mas ele só poderia ir para um outro nível se ele passasse por isso. Com a supremacia administrativa, com a incorporação da sabedoria universal e a experiência divina do Ser Supremo. Paulo, eu estou com uma dúvida aqui. Diga, mulher. Quando ele comenta aqui, ele desejava ascender por meio da experiência factual, em subordinação cooperativa, com a trindade do paraíso. Quem é a trindade e o paraíso é Urântia? Não, o paraíso, vamos imaginar que o paraíso seja Brasília, aonde fica o Todo-Poderoso. Tá. Até chegar aqui, existe o governador e existe o prefeito. Certo. Então, está muito distante o paraíso de nós. Tá? Então, existe um governante supremo que administra todo o corpo universal. Então, ele estava em consonância com essa administração. O Pai, o Filho e o Espírito, a gente vai falar um pouco. Eu já falei no início, Adriana, mas a gente vai falar mais na sequência, tá? Tá. Guarda a dúvida aí que a gente já volta nisso. Tá bom, gratidão. Por conseguinte, Micael estava movido por um propósito duplo. Então, entenda que nós podemos ter propósito duplo. Eu estou sempre fazendo uma vinculação com a nossa vida, tá? Com o nosso dia a dia, que isso é bem importante. Então, ele tinha um propósito duplo, ele queria tirar vantagem em cima disso. E tirar vantagem não é ruim. Ao realizar essas 7 auto-outorgas, vivendo como membro de várias ordens das suas criaturas no universo, em primeiro lugar, estava completando a experiência de entendimento das criaturas que é requerida de todos os filhos criadores antes de assumirem totalmente a soberania. Um filho criador pode governar o seu universo em qualquer tempo por direito próprio, mas como representante supremo da Trindade, do paraíso, ele governará apenas após passar autodoado como criatura por todas as 7 outorgas do universo, nos universos. Em segundo lugar, ele aspirava ao privilégio de representar a autoridade máxima da Trindade do paraíso e ser exercida numa administração pessoal e direta em um universo local. Então, ele gostaria não só de governar aqui, mas ele gostaria de ter vantagem de poder sentar, por exemplo, na mesa de conselho. Tá? E dessa forma, durante a experiência de cada uma das 7 auto-outorgas no universo, Micael subordinou-se voluntária e perfeitamente às vontades variavelmente constituídas de todas as diversas associações de pessoas da Trindade do Paraíso. Isso significa que, na sua primeira auto-outorga, ele submeteu-se à vontade do Pai, do Filho e do Espírito, que eu já falei anteriormente. Na segunda, a vontade do Pai e do Filho. Na terceira, a vontade do Pai e do Espírito. Na quarta, a vontade do Filho e do Espírito. Na quinta, a vontade do Espírito infinito, que é outro Espírito. Na sexta, a vontade do Filho eterno, que não tem a ver necessariamente com o Filho Criador, e ele é um. E durante a 7ª outorga, o final de ser feita em Urântia, ele submeter-se à vontade do Pai Universal. Então, ele veio para cumprir aquilo que o Pai Universal queria que ele fizesse. O Pai é bom, o Pai é compassivo, o Pai perdoa. Então, toda essa energia, Micael veio trazer nessa última auto-outorga dele aqui. Tá? Próximo item. Consequentemente, na sua soberania pessoal,
Micael combina a vontade divina das 7 fases dos criadores universais com a experiência da compreensão das criaturas do seu universo local. Olha só. Consequentemente, na sua soberania pessoal, Micael combina a vontade divina das 7 fases dos criadores universais. Anotem, criadores universais, que a gente vai falar disso mais para frente. Com a experiência de compreensão das criaturas do seu universo local. Só para vocês terem uma ideia, quando ele senta nessa reunião de criadores, nesse conselho, ele vai ouvir todo mundo. Até então, ele não pode falar nada. Como a partir do momento que ele vem e participa e vive, ele tem autoridade para falar. Esse primeiro capítulo aqui, ele vai reforçar muito isso, ele vai reforçar muito a personalidade de Micael, que é de se submeter, que é de ser humilde, que é de usar de estratégia para cumprir o objetivo dele, dentro do trabalho dele. Então, traz isso para a sua vida, traz isso para o seu trabalho, traz isso para a sua história, tá? O que você quer da tua vida? E aí, como você pode se associar de forma colaborativa e de forma a ter mais conhecimentos e vantagens na sua vida e no seu dia a dia, tá? Assim, a sua administração ter se tornado representativa do poder com a autoridade máxima possível e isenta de qualquer pressuposto arbitrário. Então, não vai ter dúvida. O seu poder é ilimitado, pois é derivado da associação experienciada com as deidades do paraíso. Com a sua autoridade é inquestionável, pois terá sido adquirida pela experiência factual à semelhança das criaturas do seu universo. A sua soberania, assim, será suprema, pois, ao mesmo tempo, incorpora os pontos de vista sétiplos, que a gente falou, da deidade do paraíso, e os pontos de vista das criaturas do tempo e do espaço. Então, os sétiplos aí tem a ver com aquilo que eu falei para vocês anotarem aqui em relação às 7 fases dos criadores universais, tá? Estando determinada a época da sua auto-outorga final e havendo escolhido o planeta no qual essa... Perdi aqui. Estando determinado a época da sua outorga final e havendo escolhido o planeta no qual esse extraordinário evento teria lugar, Micael teve a costumeira conferência de pré-outorga com Gabriel e, então, apresentou-se perante o seu irmão mais velho do paraíso e o seu conselheiro Emanuel. Então, antes dele sair do lugar dele e começar a fazer um processo de vinda para o nosso planeta, ele veio falar com Gabriel, que era o mais velho que ele, e o Emanuel, que era quem dava consultoria para ele. Tá? E momentos antes da partida, Micael, para a encarnação em Urântia, Emanuel, aceitando a custódia do universo durante o período dessa outorga em Urântia, procedeu ao aconselhamento que serviria como um guia da encarnação para Micael quando ele crescesse em Urântia como um mortal do reino. No Sintonia Quântica, a gente fala sobre ajustador de pensamento. O que Emanuel diz que vai ser é como se fosse um ajustador de pensamento. Muitas vezes a gente tem déjà vu. Déjà vu, o que é? Aquela sensação de, nossa, eu já tive aqui. Ou então nós temos sincronismos de ver o horário repetido. De ver no celular 2020, 1111, ou 1001, essas coisas, isso são sincronismos. Emanuel, como mentor dele, ficou responsável por dar sinais para ele, de quando em quando, de que ele estava no caminho certo. Isso quando ele estivesse
encarnado aqui, porque a partir do momento que a gente se encarna, a nossa memória é apagada. Nós temos relampejos de outros momentos, de outras vidas e de outras histórias, mas a nossa memória, ela é apagada, tá? Diana, você levantou a mão? Diana? Não estou te ouvindo. Não, o Viana aqui, um outro. Ah, tá. Tá, qualquer coisa você escreve aí, eu já vejo, tá? Porque eu não estou te ouvindo. Em relação a isso, deve-se ter em mente que Micael havia escolhido cumprir a sua auto-outorga à semelhança da carne mortal. Olha que interessante. A semelhança da carne mortal. Ele não fala da mortalidade, mas o que morre é a carne. A nossa carne é mortal, mas a nossa alma, ela é tão universal e ela é tão eterna quanto a alma de Micael. Tá? Então, são mensagens que são colocadas aqui nas entrelinhas que a gente tem que parar um pouco para entender. Tá? Então, olha só, em relação a isso, deve-se ter em mente que Micael havia escolhido cumprir a sua auto-outorga à semelhança da carne mortal, sujeitando-se sempre à vontade do seu Pai do paraíso. O Filho Criador não necessitava de instruções de ninguém para efetivar a sua encarnação, caso estivesse fazendo, pelo simples propósito de alcançar por completo a sua soberania no universo. No entanto, Micael havia embarcado em um programa de revelação do Supremo, o qual envolvia o funcionamento cooperativo das diversas vontades e deidades do paraíso. Dessa forma, a sua soberania, quando final e pessoalmente conquistada, seria, de fato, todo incluidora da vontade sétupla da deidade, o que culmina na vontade do Supremo. Então, ele recebia aqui a alta patente dele. Havia ele, portanto, por 6 vezes recebido as instruções dadas pelos representantes pessoais de várias deidades do paraíso e das suas associações. E nessa oportunidade ele estava sendo instruído pela União dos Dias, que é outro grupo de seres espirituais. Tá? E aqui a gente está falando... Só um pouquinho. Aqui a gente está falando de uma egrégora diferente. No Sintonia Quântica, nós temos mais de 70 egrégoras que trabalham com a gente. Então, nós temos equipes de resgate, equipes de cura, equipes de conhecimento, tá? E aqui ele está falando sendo instruído pelos embaixadores, pela União dos Dias, que são embaixador da Trindade do Paraíso no universo local de Nebadon, atuando em nome do Pai Universal. Então, tinha uma outra galera aqui ajudando ele a cumprir a missão dele. Tá? Havia vantagens imediatas e grandes compensações resultantes da vontade com a qual esse poderoso Filho Criador, uma vez mais, subordinava a si próprio voluntariamente à vontade da deidade do paraíso. Dessa vez, submetendo-se à vontade do Pai Universal. Então, lembra que o Pai Universal, o tempo inteiro, é quem está regendo essa viagem dele aqui para Urântia, tá? Em vista da decisão de efetivar essa subordinação associativa, Micael experimentaria nessa encarnação não apenas a natureza do homem mortal, de novo, tá vendo? Mas também a vontade do Pai de todos no paraíso. E, além disso, entraria nessa auto-outorga singular com a inteira segurança, não apenas de que Emmanuel exerceria a plena autoridade do Pai do Paraíso na administração do seu universo, durante a sua ausência, para aquela autodoação em Urântia, mas também com o conhecimento confortador de que os anciãos dos dias, outra equipe do superuniverso, haviam decretado a segurança completa do seu reino durante todo o período da sua outorga. Anciãos dos dias
é outra egrégora que a gente utiliza muito na capacitação do Sintonia Quântica, tá? Deixa eu ver a mensagem aqui que o Viana mandou. Estou sem som e vídeo. Você falou em associação às deidades. Como fazer isso? Quanto mais a gente deixa os nossos preconceitos e julgamentos do lado, Viana, mais a gente se conecta às deidades. Mais fácil a gente está de entender o conceito criacional de Micael, tá? A gente vai explorar um pouco mais isso. Já vou abrir a fala aqui para a gente conversar sobre isso, tá? E por essa situação preparada para a ocasião especial em que Emmanuel apresentava-se ao 7º compromisso de auto-outorga, e dessa encomenda de outorga feita por Emmanuel ao governante do universo, qual posteriormente se tornou Jesus de Nazaré, Cristo Micael em Urântia, é-me permitido apresentar as seguintes passagens. E aí eu vou deixar esse trecho para um próximo momento, semana que vem. Abram as câmeras aí, coloquem as dúvidas. Jorge, boa noite. Diga, Adriana. Oi. Oi. Olha, eu pergunto mesmo, tá, gente? Se eu estiver perturbando vocês aí, I'm sorry, mas é para estudar mesmo. Cara, é que vem as coisas à minha cabeça. Então, eu falei, caramba, olha que louco. Vamos lá. Se a gente for pensar em termos de formação do planeta Terra, Urântia, Uhum. a gente sabe que houve uma evolução de seres vivos, certo? Sim. Muito bem. Eu penso que esse ser, vou chamar de ser, né, o Micael, Jesus, ele não veio experienciar esses seres, né, da sua evolução. Eu estou fazendo essa leitura, eu acredito que não. Ele veio pegar a evolução praticamente pronta. Ok. Quando ele veio aqui como Jesus, me veio à cabeça o seguinte: será que ele já tinha vindo em outros períodos vivenciar, experienciar coisas, e houve uma necessidade maior dele vir na época de Jesus? Porque é muito recente isso. Entende? É muito recente o cara ter vindo só agora, 2000 anos, gente. Entende? É muito pouco tempo. Não sei Algumas se... coisas dessa, Adriana, a gente vai ler no livro de Urântia, que em algum momento vai dizer que teve a necessidade que ele viesse. Só que imagina, nós estamos aqui na 3ª dimensão. Vamos imaginar, cada dimensão, ela vibra aproximadamente 5.000 anos. Tá? Então, terminou a vibração de peixes, e agora a gente está entrando na vibração de aquário, e a gente vai ficar aproximadamente 5.000 anos nisso. Daí, mais 5.000 anos para a gente ir para a 6ª dimensão. Mais 5.000 anos para a gente ir para a 7ª dimensão. Para 5.000 anos para a gente ir para a 8ª. Imagina o tempo, ligado a tempo e espaço, que ele levou para tomar essa decisão e ir voltando dimensão por dimensão, para ele materializando um espírito divino num corpo material. Então, no curso de sintonia quântica, ela cita aí, o Jorge também, a gente falou que foi criado uma mulher especial para dar à luz um corpo avatárico. Esse corpo avatárico nasceu Maria. E ela era concebida sem pecado, digamos assim. Então, mas entenda, não é concebida sem pecado, porque ela ainda estava na matéria. Para ela conceber um corpo avatárico, para, na fase adulta dele, receber uma consciência criadora por um curto espaço de tempo. Imagina que hoje a gente viva uma média de 70 a 80 anos. A consciência de Micael no corpo de Jesus de Nazaré, ele ficou aproximadamente 3 anos. E 3 anos ele precisava organizar tudo isso
deixar o recado dele e carpir a roça embora. Então, e assim, imagina o corpo de Jesus recebendo, imagina o seu corpo recebendo uma consciência muito maior com ayahuasca. Não sei se você já tomou ayahuasca. A gente já fica meio louco. Imagina com uma consciência de uma divindade que tem tudo dentro dela trabalhando com a gente. Ilimitado, né? Num corpo. Uma mente limitada num corpo limitado. É como se a gente pegar o motor de uma Ferrari e colocar num Fusca. Isso. Isso. Tá? Chega uma hora que não vai dar conta e o motor tem que ser trocado. Tá? Obrigada. Glaci, você tinha dúvida? Abre aí. Não, tudo certo. Tá muito show, muito legal. Obrigadão. Tá. Jorge. Viana. Viana, ok. Tá. Pessoal, essa ideia desse encontro surgiu do curso que já está acontecendo de sintonia quântica. A Glaci, o Jorge, a Fernanda que estava aqui, a Carol entrou um pouco. Eles que deram a ideia da gente estudar alguma coisa até começar mais um módulo de sintonia. Então, todas as quintas, que são o dia das nossas aulas, mesmo sendo Natal, eu vou me prontificar a estar aqui passando conteúdo para vocês. Passando o Natal, o pessoal vai começar a preparar algumas coisas, Glaci, Jorge e tudo, porque a ideia surgiu do grupo da gente começar a preparar junto essa aula. Então não vai ser só eu que vou estar falando, vai ser a galera toda, tá? E se mais para frente alguém mais quiser participar, seja bem-vindo. Né, Glaci? Muito legal. Gratidão aí, viu, Glaci, Paulo, Jorge e quem mais tiver, porque é um livro bem complexo, ler sozinho dá vontade de arrancar os cabelos de tudo quanto é lugar. Uhum. E eu lendo hoje, começando a ler hoje sozinha, eu falei, peraí, volta. Peraí, volta. Aí desanima, porque você fica, não tem com quem trocar, né? Sim. Então, tem uma pessoa que aqui a gente vai poder trocar bastante, né? Isso é muito bom. Glaci, o que você achou do conteúdo até agora, desse primeiro capítulo? Eu penso que da forma como você fez a introdução, já clareando as diferentes nomenclaturas, deu uma clareza muito grande. Porque quem pega o texto e começa a ler, consegue entender muita coisa, é claro. Mas, assim, tu já deu toda tu já fizeste essa abrangência, né, de todos esses termos, e isso foi bem importante. Então, está sendo muito legal mesmo. Muito obrigada. Bacana. Jorge, quer dar a sua opinião? Viana está sem som. DLC, quem que é DLC? Se apresenta, por favor. Da onde você está falando? Acho que não. Então tá. Pessoal, quinta-feira que vem... A Viana está escrevendo aí. Valeu, Viana. Obrigado. Muito boa interação com um assunto tão complexo. Legal, valeu. Pessoal, então, quinta-feira que vem a gente está aqui, eu vou dar continuidade, então, a gente vai começar a falar da 7ª missão de auto-outorga. Se vocês quiserem ler antes, já se preparar, tá? Independente da quantidade de pessoas, eu vou estar aqui na quinta-feira que vem, tá bom? Estaremos. Bom descanso para todos, Feliz Natal, Gratidão, a gente Paulo. se encontra no Você Natal. também, viu? Tá, boa festa. Para todos. Gratidão. Tchau, tchau. Paulo. Tchau. Oi, Fátima, voltou? Caindo uma chuva forte aqui, tive que correr, fechar tudo. Aqui Aí também. acabei batendo no botão errado e saiu do ar. Já acabou?
Já o pessoal, eu perguntei se tinha de dúvidas aqui, e daí não tinha dúvida. Você tem dúvida? Eu já tiro dúvida sua. Não, sabe que não, eu acho, eu fiquei muito animada quando eu vi que você ia fazer o estudo do livro, porque eu tenho um livro já há muito tempo. Ah, Não está a minha imagem, né? não. Tá. Ai, gostosa. Então, eu tenho um livro há muito tempo, lá quando a gente fez o Sintonia 1, que Aham. você falou sobre o livro, eu já no outro dia saí atrás e consegui comprar lá na livraria, ainda quando tinha cultura. Mas eu nunca consegui, embora você falou, começa de trás para frente, né? Não começa lá da frente. Eu acho ele difícil, eu acho ele pesado, assim, né? E, e eu falei, bom, agora é a hora, agora eu vou conseguir ler. Mas essa parte aqui que a gente entrou, eu já tinha dado uma olhada antes, eu acho ele está muito simples, assim, dá para entender. E você está colocando da melhor forma possível, uma didática muito natural. A Obrigado. melhor comunicação é essa, né? A didática natural. Então, não fiquei com dúvida. Tudo que foi surgindo, eu fui anotando e ficou. Eu só perdi o último parágrafo, mas daí depois eu vejo, ficou gravada, né? Ficou, está sendo gravado, o que nós estamos falando aqui está sendo gravado, mulher. Ah, então, mas eu não estou falando besteira, eu estou falando coisa boa. Eu não estou falando bobagem nenhuma. Não, Acho que não, né? Acho que não. Mas fiquei bem contente. Vou procurar não faltar e levar, porque é aquilo que você falou, tudo que a gente está lendo, que é quase 2.000 anos atrás, mas é muito forte para o nosso dia de hoje, é uma leitura atemporal, né? Não, é que Ela, muitas pessoas não entendem algumas coisas que eu fui sinalizando ali, né? E ele fala de submissão associativa. E muitas vezes a gente não aceita se submeter a outra pessoa. E é muito estranho isso, né? E é uma humildade que ele coloca de uma forma muito natural, né? O narrador ali, né? é, a única coisa é de você falou, e eu também já tinha ouvido essa mesma colocação, que na realidade não existe um autor, né? São É, vários autores, mas são consciências. E isso, assim, é como você não enxerga. Você não enxerga o ar, você não enxerga as ondas, mas elas estão lá, elas existem. Então, eu penso muito, estou com um pouquinho de dificuldade, que minha voz ainda não voltou, não tem problema. ainda, é, mas dá para entender, né? Mas eu fiquei muito animada com a ideia de poder. Até despecei o balão. Falei, vai jogar sinuca, porque eu tenho aula hoje. Que ótimo. Quinta-feira que vem, Fátima, a gente está aqui de volta, tá? Sim, estarei Seja presente. Natal, seja Ano Novo, Páscoa, Carnaval, a gente está aqui. Ah, isso é muito bom. É aproveitar bem o tempo, o espaço para um aprendizado, né? Sim. Porque E eu não é gosto disso, antigo, né? é de hoje, né? Quem deu a ideia foi os alunos do Sintonia, que está tendo o curso, né? E aí eu falei, tá, não dá a ideia que eu aceito as ideias, né? Eu falei, então vamos preparar o material e vamos fazer acontecer. Mas que bom, foi muito bom. Bacana, gata. Uma boa Saudade de noite. ti. Boa noite, boas festas. Para você também, que o Papai Noel venha Ai, eu bem recebo, animado. recebo. Beijo, que ele seja generoso comigo também. Próspero, né? Que eu acho que é o nosso grande presente é poder é, ter prosperidade nesse nosso despertar. É, E aí o resto que vem é lucro, é, muito bem. dinheiro no bolso. Beijo, Beijo mulher, te amo muito. também, saudades. Tchau, Tchau, tchau. tchau.
Maria. Oi, às vezes eu pensei em ligar e você podia estar dormindo. Está ouvindo, Fernanda? Você está me ouvindo? Fer, olha.
Eu nem vi. O Rio, agora de tarde, eles falam toda alagada. Não, essa chuva passou lá, né? Está vindo de cima, viu? Amanhã vai, pelo que eu vi Vai, ali, inclusive com alerta laranja. Viu? ah, não tem mais aqui. Está mudando. Você sabe que o sol da região ali, né? Volta. A área de cuidar que eu vou trabalhar.
Se não der certo, só me explicar. Deixa o colete que eu tenho que pegar ele, comprar a camisa certa. Eu não vou sair sozinho em cima de uma camisa de manga curta.
Olá, terminamos agora, acabamos de encerrar a primeira aula, o primeiro encontro sobre o livro Durante. Nós começamos a trabalhar a vinda de Jesus, a vinda de Micael a esse planeta. Se você perdeu essa aula, ela vai estar disponível amanhã, a partir do meio-dia, no canal da Casa de Sinfonia Quântica no YouTube, para você ter acesso. Existe um grupo do WhatsApp de pessoas que são avisadas de quando vai ter a aula, do conteúdo que a gente vai trabalhar e de tudo mais, tá? Nessa primeira aula, nesse primeiro encontro, eu falei muita coisa para o pessoal ter uma ideia, mas a partir dos próximos encontros, todo mundo vai participar, todo mundo vai falar, e acho que vai ser um pouco mais animado, tá bom? Então, se você quer saber aplicar o conteúdo com o durante a sua vida, esse é o momento.